Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 14 de janeiro de 2021. Quinta-feira é o dia do nosso estudo bíblico online. Como nós falamos na semana passada, neste mês de janeiro nós vamos estudar alguns temas aleatórios, mas também de grande importância para a caminhada cristã. No mês de fevereiro nós vamos começar a falar sobre escatologia bíblica e esse assunto vai se estender ao longo de todo o ano de 2021, provavelmente, que é um assunto muito extenso. Semana passada estudamos sobre a vigilância espiritual e hoje vamos começar a aprender um pouco mais sobre batalha espiritual. E por ser um assunto muito amplo e profundo, nós vamos dividi-lo em duas partes, começando com hoje e na próxima semana, se Deus assim permitir, nós vamos encerrar então este tema. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor possa estar nos abençoando para aprender um pouco mais a respeito da sua palavra nessa noite de quinta-feira. Oremos. Obrigado a Deus pela oportunidade que nós temos em aprender um pouco mais de Ti, da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito venha nos iluminar e nos capacitar para aprender. Que nesse estudo o Teu nome venha ser grandemente glorificado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu convido você que pode abrir a sua Bíblia, a carta de Paulo aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Nós vamos ler os versículos 10 ao 17. Efésios capítulo 6, versículos de número 10 ao versículo de número 17. Esse texto é um texto conhecido. O título desse texto aqui na minha Bíblia é a armadura de Deus. Vamos ler. Esse é o texto que vamos usar como base para o estudo desta quinta-feira e na próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala aqui nesse texto, capítulo 6, justamente sobre a batalha espiritual. Ele fala da armadura que o crente precisa vestir para resistir aos ataques do adversário. O conceito de batalha espiritual é o seguinte: batalha espiritual é o tipo de conflito que os servos de Deus enfrentam durante as suas vidas cristãs, a sua caminhada cristã contra as forças das trevas. A expressão batalha espiritual não aparece na Bíblia, mas isso não significa que seu conceito esteja ausente nas Escrituras. Ao contrário disso, biblicamente, a batalha espiritual é uma realidade que não pode ser subestimada. Infelizmente, o conceito de batalha espiritual é um dos mais mal compreendidos e distorcidos pelos cristãos da atualidade. Inclusive, a ideia errada de batalha espiritual tem sido amplamente utilizada com a finalidade de semear heresias no meio da igreja. Por isso, é importantíssimo que todo cristão verdadeiro saiba realmente o que é a batalha espiritual e qual a sua implicação na vida cristã. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia afirma a existência de uma guerra espiritual travada. Um exemplo muito claro disso pode ser visto em Gênesis, no capítulo número 3, quando esse capítulo ele retrata a tentação e a queda do homem, se deparando, então, caindo então, ao pecado da desobediência. Isso significa que desde muito cedo o reino das trevas tem se empenhado em afastar o homem da presença de Deus, de atrapalhar a comunhão do homem com o Senhor. O grande objetivo de Satanás e seus demônios é fazer oposição a Deus e tentar destruir o seu povo.
Os detalhes dessa batalha espiritual vão sendo revelados conforme a história bíblica vai sendo registrada. Mas é no Novo Testamento, principalmente no Novo Testamento, que encontramos os textos que tratam com maior profundidade e de forma prática a realidade da batalha espiritual. Por exemplo, em diversas ocasiões, Jesus alertou os seus seguidores, os seus discípulos, a estarem sempre despertados espiritualmente, para não cederem à tentação. Nesse sentido, como falamos na semana passada, a vigilância e a oração têm uma relação fundamental. Por isso, Jesus disse: vigiai e orai. Está lá em Mateus capítulo 26, versículo 41 e Marcos capítulo 13, versículo de número 33. O apóstolo Pedro aconselha seus leitores a serem sensatos e vigilantes e que resistam firmes na fé. 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8 e o versículo de número 9. Mas sem dúvida é o apóstolo Paulo quem mais escreve sobre a batalha espiritual na Bíblia. Inclusive, é uma característica dele usar termos militares para se referir aos embates que os crentes enfrentam aqui nessa terra. Frequentemente, Paulo fala da caminhada da fé como um combate, uma guerra, uma milícia, uma luta, um exercício de resistência. Você encontra esses termos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, verso 13, Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao versículo de número 20, texto que nós lemos até o 17, mas ele vai até o 20, e 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 e 19. Já no final da sua vida, o mesmo apóstolo declarou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, se referindo mais uma vez aí a combate. Há muitos erros sendo cometidos entre os cristãos quando o assunto é batalha espiritual. No geral, esses erros podem ser classificados em duas vertentes: subestimação e supervalorização. Há um grupo de crentes ou de cristãos que subestimam a realidade da batalha espiritual. Subestimar é inferiorizar, desvalorizar a batalha espiritual. Esse grupo vive como se os demônios não existissem, como se Satanás fosse apenas um mito inventado pelas pessoas, e como se a batalha espiritual fosse apenas um conto popular. Há também outro grupo que faz exatamente o contrário. Esse grupo, ele supervaloriza a ideia da batalha espiritual e acaba criando um conceito de atuação maligna que não está na Bíblia, além de colocar Satanás num grau de importância e poder que não está nele, que ele não tem. E foi dentre aqueles que supervalorizam a ideia de batalha espiritual que surgiram as mais graves heresias dentro das igrejas quando o assunto é batalha espiritual. Um exemplo que pode ser citado é o chamado movimento de batalha espiritual. Esse movimento tenta infiltrar dentro das comunidades cristãs práticas sincréticas e pragmáticas, fundamentadas em doutrinas influenciadas pelo ocultismo e o misticismo. Algumas das práticas mais conhecidas desse meio são quebra de maldição, especialmente a quebra de maldição hereditária, algo que biblicamente, a partir da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, foi quebrado. Outro meio que eles usam é mapeamento espiritual para subjugar espíritos territoriais, crença em possessão demoníaca de cristãos verdadeiros, sendo que a Bíblia diz que aqueles que andam com Jesus, os verdadeiros filhos de Deus, os salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, o diabo não os toca. Mas esse grupo crê que cristãos verdadeiros também podem ser possessos por demônios. Seja o grupo que subestima, seja o grupo que supervaloriza a batalha espiritual, ambos estão errados, pois a verdadeira posição bíblica sobre a realidade da batalha espiritual exige equilíbrio. Quando olhamos o que realmente a palavra de Deus diz sobre batalha espiritual, podemos claramente entender o erro que muita gente comete. O texto que nós lemos, em Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 17, é um dos textos bíblicos que trata com mais detalhe essa questão.
Com base nesse texto, aprendemos algumas coisas interessantes sobre as características da batalha espiritual. Em primeiro lugar, a Bíblia de fato confirma a existência de uma batalha espiritual. Inclusive, ela exorta o povo de Deus acerca de sua urgência e também sua importância. Em segundo lugar, a Bíblia informa claramente quem são os agentes do mal, ou seja, quem são os inimigos que devem ser combatidos na batalha espiritual. Inclusive, o texto bíblico que nós lemos diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, nossa luta não é contra os seres humanos. O apóstolo Paulo diz que esses inimigos são principados e potestades, príncipes das trevas desses séculos, forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Com isso, ele quer dizer que Satanás e seus servos formam um grupo, um reino bem organizado. Em terceiro lugar, a Bíblia esclarece qual é o objetivo desse império do mal e como ele age. Satanás e seus anjos se ocupam de fazer oposição a Cristo e a sua igreja. O desejo deles é destruir a obra de Deus aqui nessa terra. Na tentativa de conseguir esse objetivo, os seres malignos agem de forma organizada e estratégica. Bem, meus irmãos, a nossa primeira parte de batalha espiritual foi exatamente essa. Nós encerramos assim então a primeira parte desse estudo. Nós estudamos hoje o conceito de batalha espiritual, a batalha espiritual na Bíblia, os erros sobre a batalha espiritual e as características da batalha espiritual. Na próxima semana, como nós falamos desde o início, se Deus assim permitir, nós vamos encerrar este assunto. Pegue o texto de Efésios capítulo 6, que nós lemos do verso 10 ao 17, leia esse texto, interprete esse texto, aplique esse texto na sua vida, na sua caminhada, na caminhada da sua família e lute com todas as forças contra os dados inflamados do maligno. A Bíblia diz que o povo de Deus é mais do que vencedor e a nossa vitória não está condicionada a nós, mas ela está condicionada à palavra de Deus, ao cuidado de Deus e à dependência exclusiva de Deus. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós passaremos pelas batalhas espirituais, mas isso não é para nos deixar temerosos ou com medo, porque o que nos conforta, que nos alegra, que nos dá esperança, é que o mesmo Deus que cuidou do apóstolo Paulo, que disse que combateu o bom combate, é o Deus que tem cuidado de cada um de nós nessa última hora. Que Deus nos abençoe, que fiquemos todos na graça e na paz do Senhor Jesus.